Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. E vamos dar início à nossa aula de hoje, que iremos fazer a correção da atividade física na folha, passada dia 23/3, ok? Então, vamos lá, dar início com a primeira questão, que diz o seguinte: sobre o movimento uniforme e as suas características, responda as perguntas a seguir. Item A: quais as características do movimento progressivo e do movimento retrógrado? Então, a gente vai caracterizar as características, né, de cada um desses movimentos. Então, movimento progressivo, o que a gente pode dizer sobre ele? Seus espaços crescem com o passar do tempo e a velocidade é positiva, indicando que o móvel desloca-se a favor da trajetória. Então, esse é o movimento progressivo. Vamos agora para o movimento retrógrado. Seus espaços decrescem com o passar do tempo e sua velocidade é negativa, indicando que o móvel desloca-se contra a orientação da trajetória. Vamos para o item B. Qual é a função, o que é uma função horária? Então, a gente tem que descrever o que é uma função horária. Bom, então vamos lá. A função horária, ela é uma equação que relaciona o espaço percorrido pelo móvel com o tempo decorrido. Então, a função horária é a equação que relaciona o espaço percorrido pelo móvel com o tempo decorrido. Vamos para o item C. Qual a principal característica do movimento uniforme que o faz percorrer distâncias iguais em tempos iguais? Então, vamos lá para o item C. A característica de que se trata é a velocidade constante. Então, para que o movimento tenha a velocidade constante, que é no caso do movimento uniforme, ele possui uma velocidade constante, ele vai necessitar de percorrer espaços iguais em intervalos de tempos também iguais. Vamos para o item D. O módulo da velocidade média de um móvel é igual ao módulo da velocidade instantânea? Justifique. Então, o que a gente pode dizer? Que somente no movimento uniforme, tá? Isso acontece, pois, como a velocidade instantânea não muda, ela é igual à velocidade média. Então, isso só ocorre no movimento uniforme. Vamos para a questão 2. Em questão 2, aqui a gente tem essa tabela, né, que ele diz o seguinte: a tabela a seguir mostra funções horárias do movimento uniforme, complete-as conforme o modelo. Então, a gente vai aqui ter a função horária, a gente vai determinar o espaço inicial, a velocidade e dizer se o movimento é progressivo ou retrógrado. Então, vamos lá. Quem é o espaço inicial aqui? É -8. Quem é a velocidade? Mais 12. Então, é positivo. Se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Então, vamos para o próximo. Quem é o espaço inicial? 9. Quem é a velocidade? Aqui eu tenho -t, então vai ser -1. Então, a velocidade é negativa, então o movimento é retrógrado. Movimento retrógrado. Aqui eu tenho que o espaço inicial, ó, vai ser 0, que ele não tá aparecendo, então é 0. A velocidade é mais 10, então o movimento é progressivo. Então, vamos para a questão 3. Diz o seguinte: o álcool compromete significativamente o tempo de reação de uma pessoa, tempo em que ela percebe um evento e reage. Embora esse tempo possa variar de um indivíduo para o outro, tem-se uma tabela na qual se associa o tempo de reação com a quantidade de copos de cerveja tomados. Aí aqui eu tenho 0 copos, 1 copo, 2 copos, 3, 4, 5, 6 e 7 copos. E aqui do lado, na frente, eu vou ter o tempo de reação de acordo com a quantidade de copos. 0,5 segundos, 0,5 segundos, 0,6, 0,8, 1,1, 1,3, 1,7 e 2 segundos. Ok? E a gente vai ter as perguntinhas. Baseado na tabela e nos conhecimentos de movimento uniforme vistos nesse capítulo, responda os itens a seguir. Depois de uma pessoa tomar um pouco mais de duas cervejas, que são 7 copos,
enquanto aumenta o tempo de reação. Então, eu quero calcular o quê? A variação do tempo, que é quem? O ΔT. Quem é o nosso ΔT, né? Que é a variação do tempo. É o tempo final menos o tempo inicial. Então, quem vai ser o meu tempo final? Vai ser quando a pessoa tomar 7 copos de cerveja, que são 2 cervejas. Então, vamos lá olhar para a nossa tabela. Então, de acordo com a nossa tabela, nós temos aqui, ó, o tempo inicial, que é 0,5, e o tempo final, que é quando ela tomou 7 copos, que é 2. Então, vai ficar tempo final, que é 2 segundos. ΔT igual a 2 segundos, menos o inicial, que é 0,5 segundos. Então, aumenta o tempo de reação em 1,5 segundos, ok? No item B. No tempo de reação obtido no item anterior, quantos metros se desloca um carro movendo-se com a velocidade constante de 90 km por hora? Primeiro, a gente sabe que o tempo anterior está dado em segundos, então, a gente vai logo transformar essa velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Para isso, basta a gente dividir por 3,6, que vai ficar 25 metros por segundos. E aí, a gente quer saber, de acordo o tempo de reação, de acordo com o item anterior, que são 7 copos, então 7 copos são 2 segundos. Então, a gente vai aplicar, que a gente tem a velocidade e a gente tem o tempo. Então, a gente vai aplicar a função horária, tá? Então, vai ficar espaço, posição final, é igual a posição inicial, mais a velocidade, vezes o tempo. Ah, tia, mas eu não sei quem é o espaço inicial. O espaço inicial será 0. Então, espaço final, posição final, será igual a 0, mais a velocidade, que é 25, vezes o tempo, que é 2, porque são 7 copos de cerveja. Então, o espaço será igual a 50 metros, ok? No item C, qual é a distância percorrida pelo mesmo carro durante o tempo de reação de uma pessoa que não bebeu cerveja? E a que conclusão se chega sobre a ingestão de bebidas alcoólicas por adulto e a posterior utilização de carro como um motorista? Então, são duas perguntas. Primeiro, eu quero encontrar a posição, sabendo que eu vou utilizar a mesma velocidade do móvel anterior, que é 25 metros por segundo, e a pessoa não terá tomado nenhum copo de cerveja. Então, quando a pessoa toma 0 copo de cerveja, então, nós temos 0,5 segundos de reação. Então, substituindo na função, a posição final igual a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Então, vai ficar, posição final é igual, o espaço inicial vai ser 0, porque vai sair do repouso, mais a velocidade, que é a mesma do móvel anterior, que é 25, vezes o tempo de reação de não ter tomado nenhum copo de cerveja, que é 0,5. Então, a posição final será igual a 12,5 metros. Então, a gente finaliza assim a nossa correção.